Pum! Estudos para concursos, TJ São Paulo, direto CPC, processual penal. Sobre os auxiliares da justiça. Peraí, eu vou ler aqui. É 149, é 175, é muito conteúdo, cara. Item. Na verdade, se você ler isso, não é muito conteúdo, mas se você ler os trecos comentados, é bastante. É umas 40 minutos de leitura. Vamos lá. Mas eu vou primeiro aqui ler umas perguntas. Tá. De acordo com o Código Processual Civil, os auxiliares da Justiça, inclusive o oficial de Justiça, aplicam-se no que couber os motivos de impedimento. Aplicam-se também o ofício no que couber os motivos de impedimento e de suspensão previstas para o juiz. Que droga! Vamos pra frente. Isso, consegui. Legal, essa aqui é uma questão de TJ em 2018. Legalmente incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comparecer às audiências ou não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. Outra de escrevente, só que era lá de 2015. Incumbe ao escrivão redigir em forma legal os ofícios, os mandatos, as cartas precatórias e mais atos que pertencem ao seu ofício. Péssima pergunta. Pedro, oficial de justiça, viajou para visitar sua mãe doente e resolveu delegar a outra pessoa o cumprimento de mandato de citação do réu em uma ação de cobrança. A conduta de Pedro é ilegal, pois está obrigado a realizar pessoalmente as diligências próprias do seu cargo. Conta de escrevente de 2013, ou seja, os auxiliares caem muito. Conforme previsto pelo Código Processo Civil, incumbe ao escrivão redigir em forma legal. Nossa, é a mesma questão, é igualzinha. Forma legal, os ofícios, os mandatos, cartas precatórias e mais os atos que pertencem ao seu ofício. Já que estão repetidas, eu vou colocar aqui e ler os comentários. Essas coisas aqui estão no artigo 152. As obrigações do escrivão, que é um auxiliar de justiça, estão previstas no artigo 152. 152. Incumbe ao escrivão ou a chefe de secretaria redigir na forma legal os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertencem ao seu ofício. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os atos, demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Também incumbe ao escrivão e ao chefe de secretaria a comparecer às audiências, ou não podendo fazê-lo, designar ao servidor para substituí-lo. Também incumbe ao escrivão e ao chefe da secretaria manter sob sua guarda e responsabilidade os autos não permitindo que saiam do cartório, exceto quando tenham de seguir a conclusão do juiz, exceto com vista ao procurador e defensoria pública, ao Ministério Público ou também à Fazenda Pública, exceto quando devem ser remetidos ao contabilista ou partidor, exceto quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. Também incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo.
independente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. E a última coisa que incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria é praticar de ofício os atos meramente ordinários, praticar os meramente ordinários atos de ofício. Legal, próxima questão. Os auxiliados, de acordo com o Código do Processo Civil, acerca dos termos processuais, é correto afirmar que o oficial de justiça é civilmente responsável quando, sem justo motivo, se recusar a cumprir, dentro do prazo, os atos que lhes impõe a lei ou que o juiz que estiver subordinado lhe comete. Próxima sintonia. Alternativa que apresenta atividade que não constitui uma atribuição do escrivão. Ou seja, aquelas coisas que eu acabei de ler do artigo 152. E aqui a errada é efetuar avaliações. Você se lembra disso no artigo 52 que a gente acabou de ler? Não, não é. Não estava lá. Mas as outras coisas estão. Dar, independentemente de despacho, certidão de qualquer ou ato, termo do processo, também constitui atribuição. Comparecer às audiências, não podendo fazê-lo. Designar para substituí-lo um outro escrevente juramentado, de preferência datilógrafo ou taquígrafo. Também compete na atribuição redigir em forma legal os ofícios, os mandatos e as cartas precatórias. Também a atribuição executar as ordens judiciais, promovendo citações e intimações. Quer dizer, na verdade não tinha essas coisas estavam escritas lá, eu nem vi, nem entendi. Mas estão sim. As avaliações são feitas pelo oficial de justiça, né? Próxima questão. Não se incluir entre os auxiliares de justiça. Os auxiliares de justiça são pessoas que trabalham, que facilitam o processo de justiça. Então, um cara que não é um auxiliar de justiça é o advogado. O oficial de justiça, ele está lá na lei, está lá nos caputes. O administrador também, o intérprete e o perito também. Então, isso é o que eu acharia que não era o administrador, né? Continuando. Agente de infância e da juventude. Essa é uma prova de 2012. Dos auxiliares de justiça. Auxiliares de justiça são funcionários, servidores públicos ou cidadãos comuns, investidos de mundos públicos que no exercício de seus mistérios atendem às determinações do juiz, dando sequência aos atos de vital importância para o desenvolvimento do processo, para a garantia da infraestrutura necessária ao exercício da jurisdição. Isso aqui é de um doutrinador. São enquadrados como auxiliares de justiça nos termos da legislação processual civil. Tá aí aquela questão anterior, né? O escrivão, o oficial de justiça e o perito. O juiz não é. O promotor de justiça não é. E o defensor público não é. Ou seja, os auxiliares de justiça não são os caras que trabalham na justiça, mas não são os importantes dois, tipo o advogado, o defensor, o promotor e o juiz. Tipo, o cara que julga, o cara que ataca, o cara que defende e o cara... Só esses três mesmos. E o advogado, Eles estão aqui na lei, no artigo 149. São auxiliares de justiça, além de outras coisas. Atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária.
o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito também, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador e o conciliador judicial também, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Parece tão complicado e é mesmo, tem um monte de cara. Vamos ler todo mundo umas 5 vezes. Escrivão, 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 escrivão. Chefe de secretaria, chefe de secretaria, chefe de secretaria, chefe de secretaria, chefe de secretaria. Oficial de justiça, oficial de justiça, oficial de justiça, oficial de justiça, oficial de justiça. O perito, o perito, o perito, o perito, o perito. O depositário, o depositário, o depositário, o depositário, o depositário, o administrador, o administrador, o administrador, o administrador, o administrador, o intérprete, o intérprete, o intérprete, o intérprete, o intérprete, o tradutor, o tradutor, o tradutor, o tradutor, o tradutor, o mediador, o mediador, o mediador, o mediador, o mediador. O conciliador judicial, o conciliador judicial, o coliciador, o conciliador judicial, o conciliador judicial, o conciliador judicial, o partidor, o partidor, o partidor, o partidor, o partidor, o distribuidor, o distribuidor, o distribuidor, o distribuidor, o distribuidor. O contabilista, o contabilista, o contabilista, o contabilista, o contabilista, o regulador de avarias, o regulador de avarias, o regulador de avarias, o regulador de avarias, o regulador de avarias. Tem tantas caras, tem tantos caras. Próxima questão, só selecione a opção incorreta. Vamos ver o que está correto, se eu consigo entender. Em cada juízo haverá um ou mais oficiais de justiça, cujas atribuições são determinadas pela Corregedoria de Justiça. O que será que está errado? Que quem determina ou que só tem um ou mais? Eu acho que tem que ter oficiais de justiça. Pelo que eu me lembro de um comentário do professor, que tem que ter oficiais de justiça comparáveis aos juízes. Os juízes. Então vamos ver aqui. Olha aqui, ó. No final tava lá, cujas atribuições determinadas pela Corregedoria de Justiça, mas com o treco que eu li agora há pouco, e eu não tinha percebido isso, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas da organização judiciária. Tá aí os auxiliares de justiça, que estão lá no artigo 429, está escrito aqui, bem no começo. Além, cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária. Vamos lá de novo. Cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária. E assim acaba as questões que eu tinha, cara, demorei 14 minutos para ler todas essas questões, e ainda tem todo o texto de conteúdo, é muito coisa, fire, 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 fire. Eu vou lá no final, ler o resumão, se tiver. Tan, 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 tan. E não tem resumão. Mas tem uma parte de introdução. No último tópico vimos tudo demais. Não
Não tinha último tópico. Mas será que o juiz fala quem faz os eventuais cálculos? Claro que não. Essa introdução não tem nada a ver, cara. Vai. Os auxiliares de justiça. O conceito de abrangência primeiro. Os auxiliares de justiça ou de justiça, aquelas pessoas que se destinam a dar apoio às atividades desenvolvidas pelo órgão judicional, complementando-os dentro ou fora de sede de juízo. Os atos dos auxiliares do juízo gozam de presunção de veracidade e lisura, sendo auxiliares presumidamente equidistantes das partes, até prova em contrário. Prevê no CPC no artigo 149, que eu já li umas 3 vezes. São auxiliares de justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas da organização de justiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador também, o intérprete, o tradutor, o mediador e o conciliador judicial também, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias também. Pela lista acima você consegue perceber claramente que são todos os sujeitos imparciais que colaboram com a prestação jurisdicional, seja dentro ou fora da sede do juízo, podem atuar de forma permanente ou eventual. Saiba que essa lista é meramente exemplificativa. O juiz pode convocar outros sujeitos, veja como exemplo do exercício do poder de polícia, o qual pode contar com a requisição de força policial. Daí eles viram auxiliares, tá? As leis de organização judiciária podem igualmente criarem novos auxiliares de justiça. Cabe aqui uma recordação que os auxiliares de justiça, por serem sujeitos imparciais, aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. 148, 148. A seguir vamos dividir o nosso estudo de novo. Auxiliares permanentes, que é isso? Eles estão no 150, do escrivão e do chefe de secretaria. Escrivão e chefe de secretaria. Escrivão e chefe de secretaria. Escrivão e chefe de secretaria. O juiz precisa de um aparato administrativo mínimo para conseguir oferecer àqueles que postulam no judiciário a prestação jurisdicional, e o que é mínimo na visão do legislador é ter uma secretaria ou cartório para cada juízo. Confira o que está no CPC. 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas da organização judiciária. O juízo é aquele cantinho em que o juiz exerce uma atividade jurisdicional. É a vara. Na vara tem pelo menos um ou mais
Ofício de justiça. O ofício de justiça é o órgão de auxílio do juízo, havendo pelo menos um, e chefiado por um escrivão ou um chefe de secretaria. Há necessariamente pelo menos um oficial de justiça, por juízo pelo menos, porque a depender da demanda do juízo podem haver dois ou mais. A ideia é buscar a maior efetividade da prestação jurisdicional, fazendo valer o princípio constitucional da duração razoável do processo. Confira. 151, 151, 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá no mínimo, tantos oficiais de justiça, quantos serem os juízos, ou seja, se tem um, tem que ter mais um ofício. Se tem mais de um juízo, tem que ter mais de 3. Tem mais oficiais de justiça. Entre o 150 e o 155 temos as regras de atuação do chefe da secretaria e o escrivão, que você já leu nas questões anteriores, e do oficial de justiça também, no próximo, né? Quer dizer, lá no 154 tinha o escrivão e o judiciário, e no 155 tem o cara do oficial, né? E o oficial tinha aquela questão que falava o que não é do escrivão, e no 155 tava o liderança, liberar, alguma coisa com L, droga. Bom, temos as regras de atuação do chefe de secretaria, escrivão, secretário e do oficial de justiça. Ficamos na análise das disposições passo a passo, começando pelo 152, que trata das atribuições dos escrivões e do chefe da secretaria. Nos termos do 152, o exemplificativo incube ao escrivão ou ao chefe de secretaria. Certas coisas estão escritas em vermelho no texto. Redigir de forma legal os ofícios ou mandatos, e também as cartas precatórias e os demais atos que pertencem ao seu ofício. Efetivar as ordens judiciais. Realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas da organização judiciária. Agora espirro. Eu sou um espirrante. Comparecer às audiências ou não podendo fazê-lo, designar um servidor para substituí-lo. Escrivão, lembra-nos o ato de escrever. Não é verdade? Então por que isso que devem comparecer às sessões de audiência para escrever, para certificar os fatos e depoimentos dos partes das testemunhas de citação? Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos não permitidos que saiam do cartório, exceto quando tenham que seguir a conclusão do juiz, com vista à procuradora, defensa pública ou ministério ou fazenda pública, e também ao exceto quando devem ser remetidos a compatibilistas, a contabilistas ou ao partidor, ou compartidor, que são os carinhas, também são os auxiliares de justiça, né? Eles aparecem. Foram remetidos a outro juízo também, exceto quando forem remetidos a outro juízo, em razão da modificação de competência. Depois tem um 712 aqui, não sei porquê. O escrivão tem o dever de comunicar ao juiz o desaparecimento dos autos, devendo providenciar a restauração dos autos. Isso é previsto, inclusive, no 712. 712, verificado o desaparecimento dos autos eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a separação. Parágrafo único. Também.
fornecer certidão de qualquer ato ou termo de processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. Isso aqui também está no CF5, 34. São todos assegurados, independentemente de pagamentos em taxa, a obtenção de certidões, que está escrito aqui, por repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Por isso, uma vez escrita, o escrivão tem o dever de emitir a certidão, independente do despacho do juiz. Praticar também ofício os atos meramente ordinatórios. Isso aqui está no 93, né? O alcance dos atos ordinatórios deverá ser regulamentado pelo juiz titular, súmula 1 do artigo 152, com outras palavras, é de conveniência da oportunidade do juiz titular quais os atos meramente ordinatórios serão de responsabilidade dos escrivões. O juiz que fala que você vai fazer, tá? Olha isso aqui interessante. Para terminar. Perseguindo 153 do CPC, cuida dos principais por nós conhecido como uma ordem cronológica. Como vimos, o processo segue uma ordem mais ou menos lógica de que pode ser observada. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica da conclusão para proferir uma sentença ou acordão. Súmula 1. A lista do processo aptos de julgamento deverá estar permanentemente à disposição pela consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Legal. O primeiro detalhe de suma importância é que a ordem cronológica é só preferencial. ou seja, o magistrado poderá decidir de ordem diversa, sendo suficiente que fundamento sua decisão. Segundo detalhe, e não menos importante, a ordem cronológica é dirigida às decisões finais. Sentenças e acordões logo excluem as decisões que não põem termo de processo, exemplo, nas decisões interlocutórias. Esse princípio é extensível ao escrivão ou ao chefe do secretário, o que prevê o artigo 153 do CPC. O artigo 153, o escrivão ou o chefe da secretaria atenderá preferencialmente à ordem cronológica de recebimento para a publicação de efetiva dos procedimentos judiciais. Súmula 2. Estão excluídos da regra do caput duas coisas: os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz de pronunciamento judicial a ser efetivado, ou as preferências legais. Fica a dica de que é o mais um princípio cercado de exceções. O súmula 2 do artigo 12 do CPC prevê o exemplo. O súmula 2 está escrito assim: estão excluídos da regra 2 do caput 1, 2, 3, 6, 10 e 9. As sentenças proferidas estão excluídas. As sentenças proferidas em audiência homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Estão excluídas o julgamento dos processos em bloco para a aplicação de tese jurídica firmada em julgamento dos casos repetitivos. E estão excluídas os julgamentos de recursos repetitivos ou de incidentes de resolução de demandas repetitivas. Estão excluídas as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. E também estão excluídas a causa que exige a urgência no julgamento assim reconhecido por decisão fundamentada. E assim acaba a parte 1.